estes laxantes estimulantes, como é o caso do SEN, a bisacodil, picosulfato de sódio e a cáscara sagrada, que estão muito presentes muitas vezes em chás, em laxantes ditos mais naturais, são assim os mais agressivos em termos de mucosa. A longo prazo, o principal efeito negativo, além desta questão da inflamação intestinal, é um dano no nosso sistema nervoso entérico, ou seja, o uso crónico destes laxantes estimulantes pode realmente danificar as nossas terminações nervosas, os nervos que controlam os movimentos chamados movimentos peristálticos, movimentos intestinais, e portanto isto pode fazer com que o intestino simplesmente não contraia e portanto cada vez é pior, não é? E claro, as alterações da microbiota, mais uma vez, criamos um ambiente de stress dentro do intestino, tudo o que sejam bactérias, vírus, fungos, que fazem parte da nossa microbiota intestinal, vão entrar em ambiente de stress também e, portanto, estamos a colocar aqui o nosso intestino numa situação muito mais inflamatória. Então, quais é que são os laxantes que eu recomendo? Os formadores de volume. O intestino sem laxante não funciona. Pudera, também não lhe damos a dar nenhum estímulo diferente, mesmo que esteja há não sei quantos anos a tomar estes laxantes. Primeiro, não está a fazer nada bem ao seu corpo, mas ok, não vamos chover no molhado, como se costuma dizer, vamos perceber o que é que podemos fazer e a partir daqui começar a melhorar, ok? Por muito que diga que o laxante é natural e que é só à base de fruta e não sei o quê, acho que já deu para perceber que há aqui muitos danos que estão a ser causados e que o mais natural é realmente o intestino funcionar sem precisar de medicação ou de suplementação alimentar. Esta é a nossa 6ª temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema vai estar mais focado, outra vez, em intestino. Vamos falar sobre laxantes especificamente, o que é que eu não recomendo e porquê, e quais é que são aqueles que eu consigo aconselhar com segurança em qualquer fase da vida. Portanto, vou dar aqui algumas destas dicas. E porquê é que eu me lembrei de fazer este episódio? Nas últimas edições do nosso programa de tratamento intestinal temos tido muito mais pessoas com tendência para a obstipação. E a maior parte destas pessoas já tomavam e tomam, tomavam, porque antes de começar o programa tomavam constantemente e o trabalho que fizemos, a primeira coisa foi realmente deixarem de tomar estes laxantes, introduzindo os tais que eu vou permitindo para depois conseguirem efetivamente parar de dependerem dos laxantes. E então isso deu-me realmente aqui... outra vez mais uma nota, não é? De quem nos procura, das necessidades que quem está desse lado tem e realmente de perceber que esta questão de desregulação do trânsito intestinal continua a ser um problema e continuamos altamente medicados sem resolvermos o problema como deve ser. Portanto, vamos lá falar sobre alguns deles. Eu vou falar sobre as diferentes categorias, o que é que eles fazem, porque é que eu normalmente não os aconselho, para ajudar a explicar. E o que eu vou fazer é falar de compostos ativos, não posso falar de marcas, como é óbvio, pelo menos poderia, mas não quero falar de marcas para fazer essas alegações, portanto eu vou falar de compostos ativos. Se tiver a tomar algum laxante com estes compostos, depois o que aconselho é pegar nesse laxante e ir espreitar qual é que é o composto ativo para perceber de que forma é que ele está a atuar no seu organismo e o que é que realmente lhe está a fazer. Então, vamos falar primeiro dos laxantes osmóticos. Os mais conhecidos dentro deste grupo são a lactulose e depois o polietilenglicol, o chamado PEG, que basicamente retém água no intestino, aumentam o volume das fezes e estimulam os movimentos intestinais. Estes laxantes muitas vezes estão associados a um desequilíbrio eletrolítrico, ou seja, como eles retêm água no intestino, podem levar a uma perda excessiva de eletrólitos, como o sódio, o potássio, o magnésio, e tendem a causar fraqueza muscular depois da evacuação, muitas queimbras, às vezes até alguma confusão mental, e quem está assim mais em risco são os idosos, normalmente pessoas que tenham até tendências cardíacas, doenças cardíacas ou que tenham problemas renais. E por consequência
consequência, isto também pode levar à desidratação, porque normalmente o efeito destes laxantes osmóticos são fezes com muito volume de água, portanto passamos de fezes altamente desidratadas numa pessoa obstipada para fezes que têm muita água, isto também faz muitas cólicas, e pode levar à desidratação depois da expulsão, o que leva também a sede excessiva, sintomas como boca seca, também a redução da urina e às vezes até tontura e fraqueza. Claro que em crianças e idosos são os grupos de pessoas que têm mais risco. Mas temos aqui 2 sintomas que para mim são um grande não e uma grande cruz sobre estes laxantes. Primeiro, podem causar distúrbios gastrointestinais, porque a retenção desta água toda vai causar, evidentemente, distensão e muitas cólicas, associada a muita dor. Portanto, a pessoa sabe que se tomar o laxante à noite, eventualmente evacua de manhã, mas nunca sabe o que é que acontece. E se pensamos, muitas das pessoas têm que trabalhar, têm que ir no carro, conduzir ou ir de transportes para o trabalho e, portanto, se estiverem dependentes disto, têm que ficar em casa, porque não sabem quando é que vai acontecer. E imaginemos também situações de verão em que muitas vezes as pessoas têm que recorrer a estes laxantes porque estão de férias e começam a ficar mais obstipados, estão na praia, não têm uma casa de banho. Portanto, tudo o que seja este género de efeito de desconforto e distúrbio gastrointestinal a mim incomoda-me bastante. Também tende a causar muito inchaço e muitos gases e também a tal questão da diarreia. E depois a dependência, ou seja, o uso prolongado destes laxantes osmóticos vai realmente fazer com que o intestino se torne bastante mais preguiçoso, porque na verdade com aquela água funciona tudo, porque faz água e contração intestinal e o intestino não tem que fazer nada, portanto se ele era preguiçoso, ainda mais preguiçoso vai ficar e isto vai fazer com que a pessoa perpetue a necessidade de tomar estes laxantes ou todos os dias, ou às vezes até cada vez em maior quantidade. Bom, depois há a questão de estes laxantes osmóticos muitas vezes poderem interferir com a toma de medicamentos. Eles reduzem a absorção de alguns medicamentos, portanto podem reduzir a eficácia e isto acontece sobretudo com os anticoncepcionais, que são medicamentos que a pessoa tem que tomar todos os dias e que não convém que haja esta redução porque muitas vezes só está a fazer anticoncepcionais orais, mas também pode acontecer com os antibióticos. E dentro dos laxantes osmóticos, por exemplo, no caso da lactulose, nós podemos ter realmente esta questão da fermentação excessiva, que acontece normalmente com alimentos que já têm alguma lactulose e causam aqui muita distensão, cólicas, pressão na barriga. E o PEG geralmente até é bem tolerado, causa um bocadinho menos cólicas, mas pode causar náuseas e levar à diarreia. No que toca a efeitos a longo prazo, temos esta questão da dependência e a questão do intestino realmente deixar de responder ou de funcionar sozinho, o que faz com que uma pessoa que esteja dependente há muitos anos de estes laxantes osmóticos, ser uma pessoa que vai demorar muito mais tempo a conseguir, com os laxantes que normalmente eu acho seguros, a conseguir que o intestino volte ao normal. Não quer dizer que não se volte. Obviamente o intestino é treinável, a alimentação também muda e, portanto, nós conseguimos melhorar até o padrão de microbiota e, portanto, tudo o que está dentro do intestino muda por completo. Mas demora um bocadinho mais de tempo, portanto, são assim bastante maus. Depois temos os laxantes estimulantes, que eu posso dizer que acho que ainda são piores do que os osmóticos. Porquê? Porque eles irritam o revestimento do intestino, portanto, irritam mesmo a mucosa intestinal, vão aumentar os movimentos peristálticos, portanto, isto é muito, normalmente para pessoas que estão, imaginemos, 3 ou 4 dias sem conseguirem evacuar, mas depois quando evacuam as fezes até são normais, não são muito secas, portanto, não têm sinal de desidratação e de precisarmos de reter água. Mas é aquele intestino que não funciona nunca, ou se for preciso estar uma semana sem acontecer nada. E, portanto, estes laxantes estimulantes, como é o caso do SEN, a bisacodil, picosulfato de sódio e a cáscara sagrada, que estão muito presentes muitas vezes em chás, em laxantes ditos mais naturais, são assim os mais agressivos em termos de mucosa. Eles podem causar evacuações entre 6 ou 12 horas, portanto também é aquela tal questão que a pessoa toma antes de dormir e depois nunca sabe muito bem o que é que vai acontecer. E realmente os efeitos mais adversos neste caso continuam a ser também a dependência. Eu acho que
não diria que é pior do que o outro, mas realmente causa uma dependência muito grande, e o que acontece é que depois a mucosa fica tão sensível que nós depois temos tendência para criar aqui uma inflamação intestinal maior. Então tem que se tratar mais até esta inflamação. Às vezes há dores associadas também a um dos efeitos destes laxantes, que são as cólicas abdominais, com dor muito forte, a pessoa não consegue controlar, tem que ir imediatamente para a casa de banho. Pode causar também diarreia e desidratação por causa do efeito tão forte, e também causam o desequilíbrio eletrolítico, tal como acontece com os osmóticos. Mas a questão da irritação pode levar, em casos mais graves, a sangue nas fezes ou a uma dor abdominal permanente, no sentido em que a pessoa tem que usar tantas vezes estes laxantes para que o intestino funcione, que depois parece que o intestino fica todo ele inflamado e há uma hipersensibilidade a qualquer coisa que possa naturalmente reter um bocadinho mais de água ou gás e que estica a pele do intestino. Ou seja, imaginemos brócolos ou grão ou, sei lá, maçã, alimentos que naturalmente podem fazer com que haja um bocadinho mais de água e de gás, e há imediatamente a chamada hipersensibilidade visceral a estes alimentos. Por isso é que muitos dos distúrbios intestinais vêm também daquilo que nós fazemos, não é? Por isso é que eu não gosto nada do uso destes laxantes, porque se a pessoa está permanentemente a usar aquilo e não muda nada, nem na sua alimentação, nem no estilo de vida, para corrigir a função intestinal, está constantemente a piorar ainda mais o quadro, porque depois aí é que ainda vai ser mais difícil. E esta questão de sangue nas fezes não é mesmo nada boa. No caso destes estimulantes, pode ainda acontecer um outro efeito que se chama melanose cólica, em que basicamente há um escurecimento da mucosa do cólon que pode acontecer nestes casos. Geralmente é assintomática, mas descobre-se depois numa colonoscopia. E também pode haver interação com medicamentos, diminuição da absorção de antibióticos e anticoncepcionais. A longo prazo, o principal efeito negativo, além desta questão da inflamação intestinal, é um dano no nosso sistema nervoso entérico, ou seja, o uso crónico destes laxantes estimulantes pode realmente danificar as nossas terminações nervosas, os nervos que controlam os movimentos chamados movimentos peristálticos, movimentos intestinais, e portanto isto pode fazer com que o intestino simplesmente não contraia, e portanto cada vez é pior, não é? E claro, as alterações da microbiota, mais uma vez, criamos um ambiente de stress dentro do intestino, tudo o que sejam bactérias, vírus, fungos, que fazem parte da nossa microbiota intestinal, vão entrar em ambiente de stress também, e portanto estamos a colocar aqui o nosso intestino numa situação muito mais inflamatória. Depois, existe um outro também, que se chama óleo mineral ou parafina, que é considerado aqui dentro do grupo dos laxantes lubrificantes. Revestem as fezes e este revestimento intestinal é mais oleoso, digamos assim, portanto facilitam o deslizamento da passagem das fezes através do intestino. Podem interferir, sobretudo, com vitaminas lipossolúveis, a absorção das vitaminas lipossolúveis, porque, como tornam as fezes muito ricas em gordura, isso vai acontecer. Portanto, vitaminas A, D, E acabam por ser perdidas, não são absorvidas na corrente sanguínea. E há também esta questão de as pessoas notarem que as fezes parece que boiam. Pode ser ar ou pode ser gordura, ok? Gordura não se mistura com água, portanto pode ser logo um efeito desses laxantes. Temos também os laxantes emolientes, que são aqueles que tornam as fezes mais molinhas. O ducosato de sódio, o ducosato de cálcio, pronto, o que é que eles fazem? Normalmente servem muito e são muito prescritos a pessoas que têm fissuras, hemorroidas, etc. E, portanto, eles vão aumentar a quantidade de água nas fezes também, vão torná-las um bocadinho mais macias, mas não têm efeito sobre a contração. E, portanto, são aqueles que muitas vezes também são indicados para as grávidas, ou para pessoas que não têm qualquer tipo de movimento, ou pessoas que não podem ter contração dentro da sua parede abdominal, porque pode inflamar mais alguma parte mais uterina, ou mesmo próstata, etc. Então não se corre esse risco. Como eles são emolientes e como eles só vão basicamente fazer com que as fezes fiquem mais hidratadas, o efeito é muito mais lento. Pode levar até 3 dias para a pessoa realmente sentir o efeito. E há uma questão que é uma pessoa que esteja obstipada já há muito tempo, há muitos dias, e que vá recorrer a estes, normalmente não são os aconselhados, porque a pessoa precisa de uma solução ultra rápida e não estes, não é? Um dos efeitos pode ser um desconforto gastrointestinal leve, portanto eles
podem causar um bocadinho de náuseas, de cólicas abdominais, o inchaço também, a barriga fica mais distendida, e podem também, por outro lado, causar diarreia, porque na verdade a pessoa podia estar ali com as fezes já com uma textura normal, com uma consistência normal, mas ao tomar isto elas ficam muito mais moles, e ao ficarem moles nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, portanto pode acontecer esse efeito de diarreia. E também tem a questão de diminuir a absorção de medicamentos, sobretudo não só anticoncepcionais e antibióticos, mas também pode acontecer com alguns anticoagulantes. E depois esta questão das vitaminas, no nosso organismo. Ao longo do tempo, e agora estava-me a lembrar de uma coisa importante também para referir, que me esqueci, que é, estes laxantes não só são recomendados às grávidas, como também no pós-operatório, então muitas vezes, porque a pessoa está mais parada, não é? Pós-operatório, pós-cirurgias, porque não pode haver a contração, etc, não pode haver cólicas, não pode haver muita distensão, e então usam-se muito estes. E depois às vezes é quase um ciclo vicioso de dependência, apesar deles serem um bocadinho menos agressivos e terem um efeito mais lento, é quase um ciclo vicioso, porque a pessoa também está em pós-operatório, também não se mexe muito, se calhar também tem uma alimentação um bocadinho diferente, a acumulação de gases pode ser maior, então isto é tudo assim um efeito um bocadinho estranho. Mas há uma coisa que eu acho que é importante percebermos, que é, no ducosato de sódio especificamente, ele pode ser problemático para pessoas que têm restrições de sódio, como é o caso de pessoas que têm hipertensão ou que têm insuficiência cardíaca, então não se recomenda mesmo de todo, e ele pode causar realmente muito inchaço e até aumentar um bocadinho a pressão arterial. Então, lá está, este facto de ser muito recomendado em pós-cirúrgicos ou em pessoas, por exemplo, durante uma gravidez, etc. É importante lembrar-nos que pode ser seguro durante a gravidez porque lá está, porque não causa contração, mas se a mulher tiver aqui tensão alta, se tiver risco para eclâmpsia, também não é recomendado, ok? Muito importante termos isso em atenção. Depois temos os chamados laxantes salinos, por exemplo, o hidróxido de magnésio, fosfato de sódio, citrato de magnésio, que vão atrair também mais água no intestino, vão aumentar a pressão e vão estimular a evacuação. É aquele efeito de água do mar, quando engolimos os pirulitos, que às vezes pode acontecer também. Este é um efeito parecido. Mas eles têm um alívio rápido, normalmente pode ser uma evacuação em 30 minutos ou até 6 horas, portanto, normalmente é mais para tomar assim à noite. E são muito eficazes numa obstipação aguda ou muito pontual. Eles frequentemente são utilizados para fazer preparação de exames, colonoscopias ou às vezes endoscopias ou efeitos purgativos. Por exemplo, se houver uma intoxicação alimentar ou um envenenamento, para acelerar a eliminação destas substâncias tóxicas. Se por um lado nós temos esta utilização terapêutica segura ou benéfica, digamos assim, por outro lado, mais uma vez, são laxantes que levam a um desequilíbrio eletrolítrico, portanto a pessoa pode ficar com câimbras, com muita fraqueza muscular, até com confusão mental e com arritmias, portanto em idosos não recomendo de todo. Em casos pode também causar desidratação, porque eles também levam a uma diarreia, a uma perda muito grande de volume fecal. Podem levar mesmo a diarreia severa, porque são muito, muito poderosos, muito laxantes, e a questão das cólicas, por causa da retenção de água. Portanto, podem causar mais dor abdominal, mais inchaço. Normalmente, por exemplo, se a pessoa tiver uma tendência para síndrome de cólon irritável ou uma colite, são aqueles que, mais uma vez, não recomendo nada, porque ainda vão agredir mais a mucosa, ainda vão tornar a pessoa mais sensível, ter mais dores, não tolerar sequer alguns alimentos considerados saudáveis e ricos em fibra. E depois, também há a questão deles poderem apresentar aqui um risco de toxicidade por magnésio, porque os que contêm magnésio em si podem ter concentrações muito, muito altas. Isto não costuma acontecer muito, se a pessoa tomar uma quantidade recomendada, vamos dizer assim, mas às vezes há pessoas que em situações muito extremas tomam quantidades muito exacerbadas, automedicam-se, e isto pode ser um problema. Também as interações com os medicamentos, aqui eles reduzem muito a eficácia, tal como todos os outros, de antibióticos, anticoncepcionais orais, e o que se recomenda nestes casos é que a pessoa tente fazer a toma fora do momento dos laxantes. Quando a pessoa está a fazer uma preparação para uma colonoscopia é mais difícil, mas para tentar fazer um intervalo de 2 horas entre a toma de uma coisa e outra, e a longo prazo vão mais uma vez causar dependência intestinal, portanto o intestino fica muito mais preguiçoso e podem também colocar-nos em risco de disbiose, ok? Isto são os do costume.
Temos também os laxantes naturais, que são os alimentos ricos em fibras, as frutas, os vegetais, os grãos integrais, as sementes de linhaça, que vão aumentar o volume das fezes e vão estimular os movimentos intestinais. Normalmente eles são seguros, mas podem causar um bocadinho de inchaço e de gases. É o que acontece, por exemplo, com as ameixas e os figos, que são alimentos seguros, são laxantes muito naturais, muito suavezinhos, mas que podem causar esta questão da distensão. Quais é que são assim os efeitos, digamos, adversos? Este aumento de fibras muito grande no intestino que já está muito sobrecarregado, digamos assim, que não funciona, pode fazer com que a pressão, por causa da fermentação destes alimentos, seja maior e, portanto, a pessoa fica ainda com mais dores de barriga porque tem muitos gases acumulados. Por outro lado, preocupa-me se for, obviamente, os figos e as ameixas, se a pessoa não abusar muito. Se formos para os figos secos e ameixas secas pode ser um problema, mas se for os frescos e não abusando muito da quantidade, ok, mas quando falamos de concentrados destes suplementos, no fundo, que são mesmo com o efeito laxante, com figo, com tamarindo, com ameixa, etc., muitas vezes temos a questão de serem alimentos altamente ricos em açúcar, por muito pequenina que possa ser a concentração, são os alimentos prensados, e isto é totalmente desaconselhado, por exemplo, para pessoas que tenham diabetes ou pessoas com resistência à insulina. Portanto, temos que ter muito cuidado. Obviamente que termos uma alimentação mais rica em legumes, em fruta, em sementes, em frutos secos é importante. Agora, quando falamos em laxantes formulados à base destas frutas, temos que ter cuidado, porque normalmente não há laxantes assim à base de, sei lá, de brócolos, não existe. Existem laxantes à base destas frutas que também têm os tais açúcares que tendem a promover este efeito, ok? Portanto, obviamente é muito diferente. E aqui estamos a falar de laxantes especificamente. Então, quais é que são os laxantes que eu recomendo? Os formadores de volume. Ou seja, basicamente os laxantes à base de fibras que ajudam a fazer com que haja um aumento do volume das fezes, e quando há um aumento do volume, elas também se tornam mais móveis. O que acontece é que quando elas são um bocadinho maiores e estão mais compactas, elas tendem a movimentar-se muito mais facilmente, porque o intestino tem muitas voltinhas, então elas movimentam-se mais facilmente pelo intestino. E quando nós temos movimento, quando bebemos água, etc., elas vão andando pelo intestino e nós conseguimos ter um trânsito regular diariamente. Quando nós temos fezes que até temos muita quantidade no intestino, mas é aquele clássico caso da pessoa que diz: eu consigo evacuar todos os dias, mas eu sinto que a evacuação não foi completa. Fazem umas bolinhas, ou umas coisas muito secas, ou que a pessoa tem que se contrair muito para sair. Isto não é uma evacuação muito saudável, por muito que seja diária, alguma coisa não está ali bem, não é? Então nós temos que mudar. Mas, nos casos de muita obstipação e em que isto pode acontecer, aquilo que eu recomendo normalmente, o mais seguro em qualquer um destes casos e que não causa nem diminuição da absorção de medicamentos, nem diarreias, cólicas, dores abdominais, nem causa problemas de disbiose, nem alterações, nem causa dependência, são laxantes como psyllium, goma guar, ou até mesmo o farelo de aveia. Não uso tanto porque é um bocadinho menos eficaz, mas as sementes de linhaça, as fibras da chia, são todos eles boas soluções, sendo que o psyllium é a estrela desta categoria, e a goma guar também funciona muito bem. Embora a goma guar destes todos é aquele que eu não consigo incluir de natureza, ou seja, não consigo que faça parte de uma alimentação normal, enquanto que o psyllium eu posso incluir numas papas de aveia, também posso pôr farelo de aveia nas papas de aveia, também posso fazer pudins de chia para o lanche, e portanto isto entra como um laxante natural da minha alimentação, não é necessariamente com efeito terapêutico, mas se a pessoa estava habituada a fazer laxantes todos os dias, pode entrar. Pronto. E eles basicamente absorvem um bocadinho mais de água no intestino, ajudam a trazer mais fibra, portanto formam fezes maiores, passam mais facilmente pelo nosso intestino e conseguem regular muito bem o intestino sem causar dores, não há grandes problemas com a evacuação, porque como elas são mais lubrificadas, passam bem, portanto nós conseguimos regular muito bem por aí. Agora, claro, nós temos que pensar qual é que é o quadro. Se a pessoa estava a tomar algum destes estimulantes ou osmóticos, etc.,
e de repente precisa de mudar o tipo de laxante, é importante lembrarmos que deve haver uma combinação e uma transição. Nós poderemos demorar 2 meses em que a pessoa está a fazer continua a fazer o laxante estimulante e vai introduzindo estes mais naturais, vai introduzindo os pudins de chia, vai introduzindo o psyllium numas panquecas ou numas papas de aveia, vai introduzindo mais sementes de linhaça, por exemplo, sei lá, na granola ou nos cereais de pequeno almoço ou no iogurte também da tarde. E devagarinho vai começando a reduzir a dose do outro laxante, pode ser dia sim, dia não, pode ser 2 em 2 dias, vai-se espaçando e começamos a perceber como é que é a resposta do intestino. Isto é uma estratégia. Agora, o que é que eu vejo? Que para pessoas que são mesmo muito, muito, muito presas do intestino e que já estão há muitos anos a tomar, às vezes é preciso fazermos outras coisas. Número 1, beber mais água. Há pessoas que me dizem, mas eu bebo imensa água, ok, pronto, mas nesse caso não é para si. Há muitas pessoas que precisam realmente de atingir ali cerca de 2 litros, 2 litros e meio para conseguirem ter uma boa resposta, e é muito importante lembrar que quando aumentamos o consumo destes laxantes, por exemplo a chia, a linhaça, o farelo da aveia ou o psyllium, nós precisamos de aumentar o consumo de água. Depois, consumir mais fibras que têm este efeito naturalmente laxante, como estávamos a falar dos suplementos, por exemplo, de figo ou da ameixa, nós podemos ir buscar fibras naturalmente laxantes a todos os tipos de legumes e de fruta. Nós temos é que lembrar-nos que a nossa tendência é comermos muito menos do que devíamos e, portanto, eu até como legumes ao almoço e ao jantar. Ok, então vamos juntar uma sopa. Consumimos uma sopa e depois os legumes no prato. Quantas peças de fruta eu como por dia? A maior parte das pessoas que me aparecem em consulta comem uma peça de fruta por dia. Vamos passar para 3. Neste caso, o intestino precisa. Portanto, se nós temos que fazer este esforço, não vale a pena manter os mesmos hábitos alimentares de sempre, ser sedentário, etc. e recorrer só ao laxante e dizer, o meu intestino sem o laxante não funciona. Pudera, também não lhe damos a dar nenhum estímulo diferente. Temos que dar um estímulo diferente. Portanto, vamos fazer estas coisas. E depois, algo que quase ninguém faz, que é a questão da rotina. O nosso intestino é um órgão que se ensina. Tal como nós nos começamos a deitar sempre à mesma hora, começamos naturalmente a ter sono àquela hora e quando começamos a acordar sempre à mesma hora, às vezes até já notamos que acordamos antes do despertador. Isto são os nossos ritmos biológicos. O intestino tem que ser ensinado da mesma maneira. Metabolicamente, o nosso intestino está mais predisposto a funcionar entre as 5 e as 7 da manhã. Para muitas pessoas que são regulares, ele funciona, sei lá, às 8 ou às 9, mas ele funciona de manhã. Então, o que nós devíamos tentar, o que funciona melhor, é proporcionarmos um horário de casa de banho de manhã. Normalmente, o que eu costumo sugerir é que isto seja depois do pequeno almoço, porque entram ali algumas substâncias mais estimulantes, se calhar bebemos água até quente, porque fazemos um chá, e isso ajuda a fazer com que seja estimulado o movimento peristáltico, comemos um bocadinho, etc. E isso vai ajudar a fazer com que o intestino acorde, e não fazermos isto em jejum. Mas para algumas pessoas pode não acontecer logo, pode ser só 1 hora depois, quando chegam ao trabalho. Ou quando já foram deixar os filhos à escola, já não há stress, já têm oportunidade. Isto depende muito. Para pessoas que não conseguem, têm manhãs super corridas e depois começam a trabalhar ou em reuniões não dá, podemos tentar ao fim do dia, quando chegam a casa ou a seguir ao jantar. Há sempre uma altura do dia em que nós vamos conseguir ter ali um bocadinho de sossego. E às vezes, quando estamos no programa de tratamento intestinal, há imensa gente que diz assim, mas eu não tenho vontade, não vou lá fazer nada, não me vou sentar. Vai, porque se o intestino não está a funcionar sozinho, ele precisa que alguém o mande funcionar, não é? Portanto, se ele não faz o seu papel, nós vamos ter que o incentivar. Vamos nós sentar-nos, ir descontraídamente, podemos levar um livro, podemos levar o telemóvel, aproveitar para ver as redes sociais, responder às mensagens do WhatsApp, que são 1500 grupos e que está tudo em atraso, sentamos ali um bocadinho e aproveitamos esse tempo. Não é para estar em esforço, é para estar ali 5 ou 10 minutos e criar o hábito de... Okay? Da mesma maneira, criamos o hábito de beber mais água, de comer sopa, mais legumes no prato, comer as 3 peças de fruta, incorporar mais estes laxantes de psyllium, goma de guar, farelo de aveia, linhaça, chia. Nós também devemos criar o hábito de ter uma rotina de casa de banho. Vai haver uma altura em que, graças a Deus, o intestino vai acordar para a vida, nós já não utilizamos laxantes mais agressivos e com estas estratégias o intestino vai funcionar naturalmente sem nós termos que estar conscientemente a obrigar-nos a fazer isso. Mas no início é preciso. E há aquele efeito frustrante da primeira semana em que nós fazemos isto e não acontece nada. E temos que saber ultrapassá-lo. Vai acontecer, mas é preciso tempo, está bem? Nós, quando começamos a deitar-nos mais cedo, também não temos, se calhar, logo sono. Demoramos um bocadinho mais a adormecer. Mas depois
entramos no ritmo. Portanto, isto são tudo comportamentos que nós temos que aprender a desenvolver para manter o intestino mais regulado. E a mensagem mais importante de hoje é perceber que, mesmo que esteja há não sei quantos anos a tomar estes laxantes, primeiro, não está a fazer nada bem ao seu corpo, mas ok, não vamos chover no molhado, como se costuma dizer, vamos perceber o que é que podemos fazer e, a partir daqui, começar a melhorar, ok? Por muito que diga que o laxante é natural e que é só à base de fruta e não sei o quê, acho que já deu para perceber que há aqui muitos danos que estão a ser causados e que o mais natural é realmente o intestino funcionar sem precisar de medicação ou de suplementação alimentar. Por isso vamos tratar disso, vamos fazê-lo com mais consciência, começar devagarinho e depois, se tiver a testar e a ver como é que as coisas funcionam e me quiser dar feedback, ficarei muito contente, porque realmente são estes géneros de projetos que nós vamos recebendo cada vez mais no nosso programa, não só porque a pessoa tem a barriga inchada, porque tem sempre muitas cólicas, fica aflita, mas muito também porque o intestino não funciona corretamente, ou para este espectro da obstipação, ou para a parte da diarreia, e isso é uma das minhas principais missões para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida neste sentido. Espero que tenha ajudado. Um beijinho e vemos na próxima semana.